Bom, vamos lá. Esse vídeo vai ser de algumas reflexões sobre algumas notícias que eu estava acompanhando sobre uns eventos bastante dramáticos que algumas crianças, nesse caso das notícias aparecendo duas crianças, uma de 11 anos e outra de 4 anos, que cometeram suicídio. E eu achei algo... Eu não tinha nem muitas palavras, né, para articular isso para mim mesmo. Além de um sentimento visceral, estava ligado com simbologia de uma boneca japonesa que chama Mon, e que viralizou na internet, né? E essas questões eu estudo faz muito tempo e reflito bastante sobre os porquês da nossa cultura estar experienciando esse tipo de fenômeno completamente anômalo e que em todos os outros contextos evidenciaria uma crise super profunda de valores e de estado de espírito e de algo muito errado que está acontecendo já em todos os níveis, né? Não só no mundo adulto ou no mundo dos adolescentes, que é um mundo de inserção ao mundo adulto, mas na infância mesmo. Corrupção da infância, né? Do espírito da infância e dos sentimentos que as crianças têm com elas, em relação a elas mesmas, né? E por que estão acontecendo eventos assim de autoagressão gravíssima, né, no meio infantil? Por que isso está expandindo e está se propagando, né, nas nossas sociedades? A primeira coisa que me veio é como os nossos conceitos e a linguagem habitual não conseguem dar vazão ao que realmente ocorre. Eu tenho a sensação de que isso se deve a uma incapacidade muito profunda que a gente tem de se relacionar não verbalmente com as coisas, seja com uma pedra, seja com uma flor, e seja inclusive com as crianças, né? Então o transtorno mais comum, o diagnóstico mais comum para as crianças hoje em dia é o transtorno de déficit de atenção. E a gente normalmente pensa nisso, vou fazer a ponte com o tema do vídeo, a gente pensa nisso como um problema do indivíduo, um problema da criança, né? Então a criança tem um problema de atenção. E aí ela precisa ser organizada, seja disciplinarmente ou seja através de medicamentos, para ela poder estar adaptada dentro daquela estrutura na qual ela instintivamente não está. Mas a gente raramente para pensar sobre o déficit de atenção em relação ao meio, em relação ao déficit de atenção dos adultos em relação às crianças, dos pais em relação às crianças, dos professores, das pessoas de um modo geral. Então, é claro que numa cultura onde as pessoas não conseguem prestar atenção, né, umas às outras, no sentido mais simples, perceptual e cognitivo do que quer dizer atenção, não simplesmente estar olhando para alguém, mas estar envolto nos seus próprios pensamentos ou sentimentos, que é o habitual nos diálogos entre as pessoas. Não quando os pais estão se relacionando com as crianças, mas estão perdidos nos próprios problemas econômicos e com justificativa ou não. Mas o que significa se relacionar com um ser mesmo? Com uma criança que ainda não está tão inserida ou tão imersa no mundo verbal, no mundo lógico, no mundo da racionalidade construída. Uma criança, ela é um fluxo de sentimento muito puro no sentido seja da raiva, seja da alegria. Então esses sentimentos que não são mediados, que não são simbólicos, eles podem ser muito explosivos, né? Então, para as crianças estarem evidenciando autoagressões desse tipo, algo muito errado tem que estar acontecendo no processo de vínculo, no processo de atenção mesmo. Ou seja, por que é tão difícil hoje em dia para os adultos se relacionarem com as crianças? Por que é tão complicado a gente reconhecer uma criança e dar atenção para ela? Talvez porque o mundo da infância seja um mundo onde o tipo de consciência que se tornou habitual na nossa cultura, uma consciência super dissipada, com uma atenção muito acelerada, muito fragmentada, não consegue entrar nisso, a não ser através de distorções, a não ser através de um movimento tóxico que insere, digamos, a si mesmo dentro da consciência infantil. Então, sem que a gente entenda essas coisas, é muito difícil entender por que as crianças podem estar tendo esse tipo de sintoma, que são sintomas muito graves, né? A gente
se a gente olhar por um prisma psiquiátrico, de identificar cada uma dessas crianças isoladamente, não ver, digamos, um padrão cultural, e um padrão cultural que não necessariamente fale só das influências externas, seja, né, das imagens da Momo ou de outros memes, mas fale da relação entre as pessoas, que ocorreu uma ruptura muito grave na relação entre as pessoas, na capacidade de vínculo, de atenção, de ressonância emocional, de contato, de proximidade, e que essa capacidade de vínculo ela se estendeu em todas as esferas da nossa sociedade. E isso tem impactos em cada uma das esferas de maneira diferente. Se você é um adulto, você pode se sentir isolado e você pode ter, digamos, uma depressão, ou se você é uma pessoa que tem tendência a uma imaginação descontrolada, você pode ter um transtorno psicótico, por exemplo. No caso das crianças, talvez o sintoma dessa desconexão sejam atos de autoagressão que evidenciam um sentimento de rejeição muito profunda. Ou seja, a nossa cultura ela gera e ela estimula e fomenta, né, uma busca frenética por atenção, seja fazendo vídeos, seja pelo Instagram, seja por toda uma cultura de Facebook e de mídias sociais, onde as pessoas precisam, digamos, compensar a falta de atenção diária através da fama, através do reconhecimento público, por aí vai. Então, esse tipo de atenção muito elementar, que é a cola das relações e que faz que uma sociedade funcione, porque as pessoas veem umas às outras, elas amam umas às outras, a atenção é amor, isso provavelmente está no ponto de limite. É isso que fomenta, talvez, graves episódios de violência que tem ocorrido no mundo todo, agora em Suzano, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, faz quase 2 décadas, onde a violência se mostra como o último impacto de um real completamente fragmentado. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Esse foi uma breve reflexão, que eu acho que eu quero continuar em outro, sobre os motivos pelos quais as crianças, especialmente a infância, está experimentando uma fase tão grave, no sentido de não ser capaz de ser funcional mais, e já aparecerem sintomas de transtornos muito, muito intensos. Então é isso, abro para reflexões, um grande abraço, até mais.